O que é ego? O que é casamento? Bipolaridade e a era do menor esforço. Em que está relacionado esses assuntos? Vamos pegar cada um, vocês vão entender no final. O que é ego? Literalmente é o eu único que se multiplicou e mudou de nome. Por exemplo, quando só havia um ser humano físico, physikos, é aquele de physis, aquele que nasce, naturaleza. Ele não podia ter um sobrenome, porque não tinha outro para trás. E isso também é coisa de ego, né? Depois eu vou explicar. Então, o ego é o eu que se multiplicou e mudou de nome. Agora ele é família. Ele tem uma pá de gente, né? Ou entes ficcionais, fictícios, que ele tem que dar conta. Saiu tudo dele. É tudo filho dele. Então você é filho do seu pai. Qual? Não do seu pai biológico apenas. Isso é só seu corpo. É dele. Se multiplicou através dele de um único gameta. Mas psicologicamente você é filho do seu pai. Por que eu chamo psicológico? Ainda não chegou ainda no Zeus, né? no ego. Eu estou falando de alma. Psique, que é mente e emoção. Sentir e pensar. O problema é qual? É que a família tomou conta do pai, amordaçou ele no coração, apesar dele ainda trabalhar para sustentar esse templo, essa casa, que é esse coração e esse corpo, o pai ainda é escandalizado, maltratado e desagradecido pelos seus esforços. Mas está ali. É aquele ancião lá no cantinho que todo mundo passa e não vê. No cantinho do seu coração. Está aí. Aí esses, sabendo que são filho de Deus, filho de pai, eles pensam que é um Deus lá externo. Eles se acham reis. Já conversou com pessoas comuns e correntes? Se elas são místicas, elas vão dizer assim: sempre que foram reis, rainhas, faraós, faraonas, e aquelas que são religiosas, que também são místicas, não tem coisa mais mística que o cristianismo, que roubou o paganismo dos pagãos, né? Tem até cultura celta ali dentro, tem inclusive até Goétia, né? Porque, por exemplo, o camarada que anda com uma cruz virada, já viu os roqueiros? Ele é o mesmo cristão às avessas, fica arrastando cruz para ele, os cristãos também fazem. Então, se ele abomina, ele deveria nem usar. Uma dica, né, de amigo, porque eu já tive nesse meio. Ridículo. É perda de tempo, né? Fora também que machuca o pescoço. Pode dar uma baita de um bico de papagaio com o tempo. Mas piadas sérias à parte. Então o ego ele quer ser rei. Porque ele se acha príncipe, então ele quer subir para a categoria de rei. Porque pode ver que mesmo quem não crê em Deus, né, o ateu na hora da morte, ele grita por Deus. Por favor, meu Deus, né? Então todo mundo se acha rei porque, em síntese, sente que é filho de alguma coisa. Ele não é a coisa aonde ele está se expressando. Aí entra a questão do que o ego acha, o achismo. Ele é apegado a ego, né? Ele quer pegar tudo, tocar tudo e segurar. Mas se eu segurar uma caixa muito pesada há muito tempo, eu que faço isso no meu serviço, é tão desagradável. Então por que eu não solto? Não tem como eu ficar segurando o tempo todo. Como você não tem como permanecer vivo, deixar o outro vivo e o outro perto de você o tempo todo. Porque são criaturas móveis, em uma caixa eu conseguiria.
Mas eu sou móvel e eu sou desgastativo. Eu perco energia me esforçando em segurar alguma coisa. Aí o ego acha que se casa com alguém, que é casado, aliança no céu e na terra. Não tem como ligar céu e terra da mesma forma que não tem como eu caminhar no espaço. E não tem como eu voar colado na terra, com a gravidade. Então, já começa por aí o desconhecimento do ego. O ego, ele é ignorante. Ele não tem gnos dentro. O conhecimento dele é periférico, externo. Ele avalia assim. Então você é casado. Na verdade, você não é casado com ninguém. Não uniu nada. Só uniu o quê? Encaixes. Moram na mesma casa. Mas todo mundo mora no seu mundo e você é casado com todo mundo? Em síntese, filosoficamente você é casado, sim. É com os outros, com todos. Se você é casado com um, você é casado com todos, porque você mora no mesmo mundo. Então você é casado com o mendigo que você despreza na rua, não dá uma moeda para ele, que é a sua família, né, cósmica. Pode ser até seu irmão cósmico, você não sabe. Mas saberá se despertar consciência. Vá por esse caminho da dica do amigo aqui. Vai percebendo isso, as coisas virão a ti. Tudo em acréscimo, né? Tudo que você pensa, vem a você. Pode ver. Esse celular que eu estou falando com você agora foi algo que alguém atraiu com o pensamento e agora está concretizado. Então você vai ter. Só pensar. Agora, se você nunca pensar sobre uma coisa ou negar, nada daquilo que você está negando que gostaria de ter, você inveja ter, não terá. Porque você mesmo é dono, né, de seu locatário, é dono da sua função. Por exemplo, quem vai para a rua é você mesmo. A rua da amargura. Você mesmo se despede, fazendo um mau trabalho. Não é o patrão, ele até tenta, senão não teria investido em pelo menos tentar te deixar no contrato, te contratar. Senão ele nem olharia para você, você não existe para ele. Mas você existe, ele tenta. Então, coisa que o ego faz é muito reclamar do patrão. Então você é casado com o drogado, aquele, com o perrenga, com o brigão, com o assassino, com o canibal, com o índio, com o primitivo. Você é casado com todo mundo. Sim, esses que você despreza, que você se acha diferente, porque você mora numa mesma casa. Casamento, uma casa chamada Globo Planeta Terra. Né, que tem um monte de. Até uma vez eu vi uma charge muito interessante que a Lua e Marte estavam conversando, digamos que eles pudessem, né, talvez pudessem em algum nível, podem, e eu afirmo que sim, só não vou explicar como eu sei disso. Eles, Lua, 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 Marte, 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 oi, tudo bom? Não dá para dar bom dia porque aqui é tudo escuro, é só na Terra e planetas, né, que tem hemisférios. Mas você viu a Terra está tremendo. Aí a Lua diz: é eu que fico, né, muito perto ali, sou vizinho dela. Ela está com humanos. Ah, por isso que ela se coça tanto, exatamente. Então, o ser humano com ego, ele é tipo um inso. Ele sujou um plano chamado astral para hoje o ego de alguns seres que se acham especiais, separam normais de especiais em certa escola, dizem que o astral é daninho, que viagem astral, que o sonho protege, vê se pode. É a primeira vez que um condutor de autoescola diz ou tira da cláusula que a embriaguez não é crime. Você pode andar como quiser. Parece, né, no começo ali na Guerra Fria, quando os carros já saíram e não tinha cinto de segurança, você podia sair, né, com um barril de cachaça na cabeça, não dava nada. Morreu muito mais gente, você acha que hoje. Por quê? Porque é esse mito
de que você não saber das coisas te protege, você se torna inocente. Não. Você se torna um criminoso de não buscar saber as coisas para que faça certo. Então, esse ego é o que joga, ele se torna rei, ele acha que todo mundo é peão. Pode ver, cada família, o problema daquela família, o problema daquela empresa, o problema de cada cidadão é o maior problema do mundo. Então, tu já é egoísta só no conversar com as pessoas. Então, a pessoa que vai despertando, ela prefere até nem falar seus problemas. Se é que é problema, porque se ela está consciente, então ela sabe que não, né? Que não é um problema, é um treinamento. É tudo para ela é não bom, porque bom e mal é polaridade. Tudo para ela é natural, normal. Então ela não vai procurar serviços para consertar isso. Ela vai passar pela experiência. Agora a pessoa que ela está afundada em seu ego, o ego tem medo, ele é instintivo, né? Instinto de sobrevivência, não sei para quê e para onde vai. Apesar que eu sei onde ele vai, né? Que é os próprios lugares que ele estragou, vai ele o tragar. Mesma coisa aqui, a gente faz tudo errado, a Terra não nos traga um dia. Depois vai a alma pro astral, esse que o ego odeia, que as religiões iniciáticas detestam, é um lugar sujo. Você vai afundar na sua própria sujeira. E ela vai lhe, né, decompor. Vai impregnar e tudo aquilo que decompor vai decompor junto. Né? Você vai decompor com tudo aquilo que você deixa à deriva, a céu aberto, estragar e prejudicar os outros, né? Tanto nos ambientes astrais como na Terra. Então o ego é assim, e ele é bipolar. Ah, bipolar é uma doença de alguns, não é de alguns. Todo mundo é assim, salvo a pessoa que resolveu sua vida. O que é resolver sua vida? Ter consciência contínua. As pessoas elas riem pela manhã, te dão um soco na cara de tarde. E à noite elas dormem como uns bebês, como se fossem inocentes. As pessoas são assim. Então não dá para confiar numa coisa que muda todo o tempo, não é? Agora a consciência, na hora que ela se adapta, ela quer passar por todas as experiências, mas ela em si, ela é imutável. Então o ego é assim. E o ego precisa de muita energia porque ele é fraco, ele está muito longe da fonte. Ele está no plano físico, no etérico, no astral e no mental. E o que é o ego? É seu nome, é seu corpo. Parte da alma, não toda, porque a alma ela já tende a ser espiritual. Vamos dizer, é a sua subida agora. É a única coisa que está prendendo em você. Mas o que acontece? O ego é principalmente seu nome. Seu nome dá para pegar? Você ainda dá para pegar, dá para tocar, você tem a sensação de toque. Mesmo assim, isso aqui tudo vai se desfazer. Isso que você pega, apego. Mas o nome é o que você dá mais importância do que seu corpo. Você pode ter um corpo horrível com um nome bonito, né? Com um, um sobrenome de reis, de não sei o que, de políticos, de grandes famílias, né? Rockefellers e Diaba 4, como se diz aqui no sul. Mas é uma coisa que você não pode pegar, a coisa mais importante você não pode pegar. É como tentar pegar o ar. Mas ainda o ar ele tem uma conotação futuro. A gente está passando agora, a questão do mental. A gente se comunica pelo ar. Eu estou me comunicando pelo ar. Antes não podia, porque não tinha esse contexto mental e aéreo. E não tínhamos aviões. Só os pássaros voavam, os dinossauros, né? Pterodáctilos. E as fênix, né? Dragões, etc e tal. Mas o ego ele quer voar. E o ego ele precisa de muita energia, então por isso que ele prefere seguir a lei do menor esforço. Por exemplo, se eu dizer para você, vamos lá trabalhar comigo, carregar caixas de 30 quilos, uma por minuto.
Pra lá e pra cá, e empilhar o dia inteiro. Ainda se o fundo cair, pode arrancar seu pé inteiro, né? Que são fitas metálicas, digamos assim, no meu caso, no meu setor, e são nanos. Então, assim, ela corta o seu pé sem dar um soluço, entendeu? Sem nenhum esforço. Mas você está fazendo esforço. Você preferiria trabalhar comigo ou ficar 10 minutos olhando para a cara de alguém para ganhar R$ 500 consulta? O que você prefere? Um exemplo do médico, constelador, psicólogo, psiquiatra. Depois ele te dopa. Olha, os de boca de fumo, eu acredito que te drogam mais rápido. Você não precisa esperar muito, porque até mesmo com os homens, né? Os homens, entre aspas, que é gíria, os homens da lei pode aparecer. E piadas à parte, de novo, vamos seguir. Então, isso são consciências? São egos. Ah, eu sou doutor, eu sou juiz. Juiz, se aparece no mercado, você tem que chamar ele de doutor. Tem muitos que querem se chamar de doutor. Mas se você pensa que você é um doutor encenando, que você é seu nome, que você está casado com alguém, você está casado com tudo. Com a droga, você está casado com tudo da sua casa. Então você não pode ter preconceito. Você está casado com o vizinho, que o cachorro se solta e vai pro seu pátio, que nem aconteceu aqui. Ele é seu noivo, ou sua noiva. As pessoas que você odeia são todos casados com você. Enquanto você não despertar consciência, você não vai admitir isso, né? Vai negar até a morte. E é esse o fim do ego, é morte. A única coisa que não morre é aquilo que criou o ego, mas não criou o ego, a mesma coisa. Você não cria filhos para lhe decepcionar, né? Para parar uma viatura ou para morrerem na mão dos outros, em boca de fumo, ou nem para violentar, nem para morder ninguém, porque não são, né, animais. Seus animais ainda você tiça, que é coisa de ego também, colocar o animal mais ferocidade e agora aprovada, apoiada por um humano. Mas hoje em dia nós estamos amansando os bichinhos, que é ego também, porque a gente está voltando para a evolução. Tratar os animais, nossos amigos animais, melhor que a nossa própria espécie. Tudo bem, deve tratar bem, mas não melhor. Tudo ego. E o ego é achista. O ego, ele inventou muita coisa. Por exemplo, falar, por exemplo, eu, para um ego de alguém, eu estou sendo amargo. Para um ego observador, que é tudo mente, aí que nós vamos dizer por que é tudo mental, porque o ego, ele tudo ele critica, ele pensa sobre para dar uma nota, e tudo abaixo do céu de horas é mera opinião, a partir de mente, emoção, vitalidade e ação, que é o corpo físico. Ele inventa muitas modas, né? Se não rezar, se não vai para o céu, falar o nome de Deus em vão. Cada vez que você fala Deus, a mesma coisa, eu tinha uma escola que dizia que pensar nos mortos é necromancia. Cada vez que você lembra daquele tio, daquela avó querida, é necromancia, gente. O que esse senhor que também tinha ego quis dizer? Preconceito, isso? Mas diz que é uma escola de livres pensadores. E quando você fala Deus, só falou a palavra Deus, ateu já tem teo ali. Teoria. Ia ser Deus. E é tudo criação do ego. E o ego é assim. O ego ele quer prevalecer. Daí o que tem que forçar a barra, né? Sabe? Por que tem leis? Por que você tem penalidades, punições? Porque você não é de confiança aí onde você está. Você é um ego. Você é uma multidão. É turma, é ganguismo, bairrismo. Só que tudo em você, e você pega esses múltiplos eus bipolares de você e se junta com outros que têm afinidade com você. Por isso que família não é uma coisa que pode ser descrevida nem por DNA, porque o próprio DNA já está sendo datado como o dobro
da Idade da Pedra pelos senhores cientistas, que são os senhores do DNA e RNA. Então, eles mesmos já estão supondo que nós existimos em outras localidades sistêmicas, porque são repetitivos esses ciclos, sempre um padrão humano, padrões que se encontram, que é a verdadeira constelação. E nós existimos antes, talvez em outro globo, sei lá, que estava também na linha, na zona ecológica como a Terra, talvez até de outro lugar, e tínhamos um sol maior, a inteligência era maior, conseguimos naves, viemos para cá e emborrecemos, né? Porque o solzinho é menor. Então, o que que é esse ego? O ego, ele tem certa energia, certa consistência, mas é um fantasma. O verdadeiro, para quem diz que tudo é fantasmagórico, analisa os comportamentos, pensamentos e sentimentos das pessoas, de como as pessoas encaram a vida, você vai ver o verdadeiro fantasma. Esse é fantasma, e não a alma que registra, que carrega, que acomoda, que instala esse fantasma, essa informação fantasmagórica de que você é alguém estando e não sendo. Paz reverencial a todos.